trabalhadores que, por doença ou acidente, se tornam incapacitados para exercer atividades que garantam o próprio sustento, têm direito à chamada aposentadoria por invalidez. Mas o caminho para conseguir esse benefício nem sempre é fácil. Muitas vezes é necessário o auxílio da Justiça para assegurar o direito. Para falar mais sobre o assunto, está ao vivo aqui no quadro Bom Dia INSS de hoje, o especialista em direito previdenciário, o advogado Izandir Rezende. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, nós que agradecemos. A pessoa se acidentou no trabalho ou ficou inválida, qual que é o passo a passo para ela garantir ter acesso ao direito previdenciário? Bom, são duas questões aí importantes. Quando você vem do acidente do trabalho, você vai fazer uma CAT. Essa ação, ela é proposta na Justiça Comum. CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Ela é emitida pela empresa e você apresenta ao INSS pedindo o primeiro processo administrativo, que é o auxílio-doença. Caso seja lhe negado, essa ação é proposta na Justiça Comum. Isso está na Constituição Federal. Não é Justiça Federal? Não é a Justiça Federal. Agora, quando você está no trabalho e você vem adoecer por uma enfermidade comum ou normal, que não seja acidente de trabalho, aí sim a competência é da Justiça Federal, que seria o Juizado Federal. Caso o INSS administrativamente não conceda, não faça a perícia. É isso? Exatamente. Todo o processo hoje, ele tem que passar pelo processo administrativo junto ao INSS. Um grande questionamento que nós temos hoje, que é uma oportunidade ímpar esta, é a questão da perícia. Né? O cidadão que é trabalhador, ele precisa, é alimentar. Agora esclareça também isso aí pra gente. O INSS, ele nega a perícia, é isso? E é isso que o trabalhador acaba tendo que recorrer à justiça? Ou ele nega, no caso, o direito ao pagamento desse direito, do benefício? Explica aí. Exatamente, ele nega o direito do benefício. E quando a perícia ele faz, ele nega o direito. Quando ele nega esse direito, você busca automaticamente a Justiça Federal. Aí o juiz vai determinar uma nova perícia por um perito médico também. Isso acontece para um grupo de doenças específicas, que às vezes podem ser questionáveis, ou seriam mais assim, de uma maneira geral, que a perícia acaba negando o benefício? Olha, hoje é geral, né? Hoje nós estamos assim com um problema, por exemplo, nós temos hoje cidadãos que estão andando de muleta, com auxílio de muleta, passando-se pela Justiça Federal, o próprio perito deixou de reconhecer. Então, o que está acontecendo? Aonde e qual a providência? Então, para um advogado, se torna difícil você confrontar com o médico perito. Porque a sua base legal é exatamente o quê? Você está embasado num documento que vem do médico especialista desse cliente. Ele tem ressonâncias, ele tem exames diversos que constatam a enfermidade e a impossibilidade dele de exercer a atividade. Recentemente, eu estive numa audiência em Sinop, que eu achei muito interessante isso, e que eu acredito que os juízes da Justiça, do Juizado Federal, poderiam se adaptar, que é marcar audiência. Ali é uma oportunidade para o juiz verificar, visualizar as condições desse cidadão que está buscando esse auxílio. Esse alerta que o senhor está fazendo, por que tem acontecido? Magistrados federais têm feito o que em relação a esses recursos, a esses pedidos de trabalhadores? É porque ele só fica embasado no laudo do médico pericial da Justiça. Ou seja, só na documentação do processo? Não, ele só fica embasado no laudo que o médico perito respondeu. Muitos deles desconsideram o próprio médico especialista desse cliente. Ele desconsidera as ressonâncias, os demais documentos juntados. E a gente sabe que o Poder Judiciário tem poder de ter um perito próprio, até uma perícia independente fora do INSS da própria pessoa que entrou com o médico, né, com o laudo do médico próprio, para fazer uma terceira perícia aí no caso. Exatamente, ele vai fazer essa perícia. Agora, quando você fala em trabalhador, são pessoas humildes. Ele não tem como pagar um médico para acompanhar, um perito auxiliar. Você depende do SUS. Uma ressonância hoje é 1 ano, mais ou menos, para ele pegar uma ressonância. Então, existem imposições para esse cidadão de ponta, que é o trabalhador, e que fica difícil para ele, muitas vezes, impor ou demonstrar as condições. Então, quando ele tem uma ressonância, ele leva ao conhecimento
Eu acredito que o caminho seria hoje marcar uma audiência e dar oportunidade ao juiz de visualizar esse cidadão. Uma novidade ou uma situação que muita gente não sabe é que, por exemplo, um trabalhador que sofre um assalto no ambiente de trabalho ou é vítima de um sequestro, de uma situação de risco na área da criminalidade, isso é caracterizado acidente de trabalho e isso tem que ser comunicado também ao INSS. Isso gera um benefício? Pode gerar um benefício? Não é que gera, aí não é um acidente de trabalho, mas você não deixa hoje de causar um problema psicológico. O que está acontecendo muito hoje com os problemas, isso é muito grave. O cidadão hoje ele tem um problema de saúde, ele busca previdência social, ele busca justiça. Se ele não encontra, uma segunda enfermidade começa a assolar ele, que é exatamente a depressão. Ele tem família, ele tem filho, ele necessita daquele salário por uma questão alimentar. E que hoje a depressão está se tornando gravíssima no país. E como que esse trabalhador aciona a justiça, seja ela estadual ou a federal? Através de um advogado, de um defensor público, ou ele mesmo pode procurar a justiça? Através de um advogado, e tem a Defensoria Pública hoje federal à disposição dele na Justiça Federal. Obrigado aí pela presença, até uma próxima vez. Agradecemos.